Continuando, política tributária. Então falamos que a política fiscal tem uma face que é a política tributária e a outra que é a política orçamentária. Então aqui nós temos que a política tributária trata da captação de recursos públicos. A principal meio de financiamento do setor público é o tributo. Para viabilizar as funções do Estado, são necessários recursos, os quais são arrecadados através do sistema tributário, que possui tanto um caráter fiscal, ou seja, para encher o cofre, quanto um caráter também extra-fiscal. Que aí o objetivo principal não é encher o cofre, embora também encha, mas sim intervir na economia. E a gente já estudou isso em finanças públicas, né? Alguns tributos têm caráter eminentemente extrafiscal, importação, exportação, IPI, IOF. IOF, toda época, final de ano, aí, que o pessoal quer viajar para os Estados Unidos, aumenta o IOF no câmbio do dólar para inibir um pouco essa saída, essa fuga de dólares para o exterior. Isso é relativamente recorrente, o governo faz isso, não faz para arrecadar, mas faz para minimizar a saída de dólares do Brasil, né? Quantas vezes a gente viu o governo federal usando o IPI, reduzindo o IPI, que é também um tributo extra fiscal, para fomentar determinados setores da economia, né? Ok. Do rol de tributos, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório, esse, no caso, só para a União, mediante lei complementar. Dos impostos, cada unidade federada tem a sua responsabilidade, a sua competência de instituição. Então, nos municípios, os impostos são o imposto sobre serviço, o imposto territorial urbano, IPTU, ou imposto de transmissão de bens imóveis, ou ITIV, imposto de transmissão intervivos. No Estado, nós temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor, Propriedade de Veículo Automotor, e o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações. E na União nós temos vigentes, né? O Imposto de Importação, Exportação, Imposto sobre Produto Industrializado, o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Renda e o Imposto Territorial Rural. É verdade, existe o Imposto sobre Grande Fortuna, mas não foi instituído, né? Então não cabe comentários, né? Taxas. Taxas, todos os entes, União, Estados e Municípios, Distrito Federal, têm taxas. Aí, por uma série de motivos, pelo exercício do poder de política, exercício regular do poder de política, ou pela utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível, colocado à disposição do contribuinte ou efetivamente usado pelo contribuinte. Nós temos contribuição de melhoria decorrente de obra pública, que valoriza o imóvel do contribuinte, e contribuições especiais várias, super importantes na Constituição. Essas, principalmente, elas financiam a Seguridade Social. A gente tem as contribuições sociais, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição patronal previdenciária, contribuição pessoal previdenciária. Existe também as CIDs, contribuição de intervenção no domínio econômico. Existe a COSIP, que é contribuição de iluminação pública, que só o município institui. Enfim, se eu não me engano, são essas que eu citei. Refletindo sobre a função da tributação no contexto das finanças públicas, o recolhimento de tributos dos agentes econômicos não consiste em um fim em si mesmo, é requisito necessário para o funcionamento do Estado e a desejada promoção do bem-estar social. Daí a razão de que no setor público objetiva-se o equilíbrio fiscal. Atenção, porque o que eu vou ler agora aqui vai soar estranho, porque a gente não tem essa realidade nos grandes estados e na União. Superávites fiscais recorrentes podem indicar um excesso de tributação. Não temos essa situação na União e não temos na grande maioria dos estados. Mas alguns municípios temos. Em Santa Catarina temos situações em que alguns prefeitos gostam de guardar dinheiro, né? Gostam de fazer poupança para fazer alguma coisa grande, maior, ou para demonstrar. Muitos prefeitos são da área privada, e na área privada se tem esse desejo de economizar, de ter lucro, né? Mas o setor público não existe para isso, existe para aplicar bem o dinheiro que é arrecada da sociedade. Então, quando você tem um município que tem superávites fiscais recorrentes, talvez o legislativo desse município deveria repensar o nível de tributação e talvez diminuir a carga tributária, né? É claro que existem amarras, mas
mas seria uma coisa discutível isso, né? Então, nesse contexto que o professor acabou de comentar, resta esperar que o Estado aplique bem o recurso que arrecada dos agentes econômicos da sociedade. Aplique bem esse recurso, né? E, portanto, a avaliação do gasto público seria o objetivo de um bom governo, né? Outra face da política fiscal é a política orçamentária. Uma visão geral que podemos dar agora no início da disciplina. A política orçamentária trata primordialmente da aplicação de recursos públicos, recursos orçamentários. Há recursos extra-orçamentários, mas esses não nos interessam aqui. O grande volume de recurso público aplicado pelo governo é recurso orçamentário. É um dos meios pelo qual o governo intervém na economia para obter o máximo bem-estar social da sociedade. Por exemplo, o governo faz casa popular para as pessoas terem moradia. O governo distribui dinheiro para as pessoas poderem comprar comida. Existe isso. O governo distribui, às vezes, fralda geriátrica, é um gasto de dinheiro público, para que as pessoas mais carentes consigam dar um conforto para os idosos que, de repente, têm algum problema, alguém com problema de saúde, e assim, uma série de programas de governo, né, e de Estado que permanecem aí com gasto público. Aqui de início, alguma coisa que a gente já trabalhou em finanças públicas e vai voltar aqui nessa disciplina, é que esse bem-estar social pretendido por meio do orçamento, do gasto público, o governo deve fazer alocando recursos públicos e ou distribuindo renda para a população e ou promovendo estabilização econômica. Essas três funções da política fiscal, três funções, três objetivos da política fiscal devem ser pretendidos pelo Estado. Então veja, alocar recurso público é escolher setores, gastos públicos que a gente vai alocar recurso público. Então nós vamos construir um hospital, vamos pagar enfermeiros, médicos, pessoal administrativo, vamos comprar medicamentos, isso é alocação do recurso público, né? Nós vamos também ter uma escola, vai ter professor, vai ter gente administrativa, vai ter material de consumo, também alocação do recurso público. Vamos arrumar a estrada fazer um portal para a entrada da cidade, vamos arrumar a estrada, alocação de recurso público. Ok. Mas também temos que, vamos pensar que isso seja possível, na prefeitura nós temos que tirar aquele grupo de pessoas que foi acometido de uma enchente e perdeu o lar, nós temos que dar uma condição para eles voltar a ter um lar. Então a prefeitura constrói a casa e eles pagam suaves prestações, conforme a renda e tal, ao longo dos anos. Então é uma forma de distribuição de renda. Nós não podemos deixar determinadas famílias sem passar fome. Então a prefeitura distribui uma refeição por dia ou duas, né? Distribuição de renda, né? Promover estabilização econômica, isso já é uma função mais nível macro, Estado e principalmente União. O que é promover estabilização econômica? É trabalhar com outras políticas, não só a política fiscal, né, para que a inflação não aumente, para que haja emprego para todos ou que o nível de desemprego seja baixo, para que a economia cresça. Então, vocês vejam, alguns tipos de setores empresariais geram muito emprego. Então, construção civil, né? Então, construir estradas, construir hidrelétrica, pontes, são setores que o governo gasta e tem muita mão de obra envolvida, muita gente ganhando dinheiro ali. Isso é uma forma de as pessoas ficarem com emprego e a gente alcançar aquele objetivo de promover estabilização econômica, crescimento econômico. Bom, as perguntas que nós vamos responder à hora que nós estamos desenvolvendo uma política orçamentária, né? Quais as funções públicas vamos priorizar neste ano? Saúde, educação, segurança, o que mais? Eu falei as três principais, né? As três que normalmente todo mundo fala, né? Se a gente voltasse no tempo, lá nos clássicos liberais, saúde e educação não era como principais, né? A segurança pública até era segurança nacional, mas saúde e educação não. O setor privado é que deveria prover. Mas isso é uma conversa para a próxima unidade. Que tipos de despesas precisam de mais recursos? Precisam de mais recursos para pagar o salário dos médicos, dos enfermeiros, dos agentes administrativos, o salário dos professores, do pessoal de apoio da escola?
Ou precisamos mais dinheiro para manutenção, para medicamentos, para ataduras, para fio de sutura, ou para pincel de quadro branco, slides, xerox? Ou será que precisamos de dinheiro para ampliar o hospital, que seria outro tipo de recurso, né? Ou ampliar a escola, ou reformar a escola, outro tipo de recurso. Essa escolha, o dinheiro é finito, não dá para atender tudo. Então é essa escolha que estará dentro da política orçamentária, que os legisladores vão votar e dizer, não, para nós, nesse momento, o mais importante é ampliar a escola, porque a gente tem alunos fora da escola que precisam ser acolhidos, a gente precisa de mais salas, não é? Então, às vezes, pode ser que não, nós temos espaço suficiente, nós precisamos de mais professores. Essa é a decisão da política orçamentária. Quais serviços públicos exigem mais investimento na nossa cidade? É segurança pública, é saúde, é educação, é o quê? A política orçamentária também está relacionada com o processo de planejamento governamental. Você já viu que o orçamento é um instrumento, já deu para perceber, de planejamento. Nós fazemos a estimativa da receita para o ano que vem e fixamos a despesa para o ano que vem. Só que o orçamento, a lei orçamentária anual, é apenas uma parte do planejamento público. A lei orçamentária anual é o nosso objetivo maior nessa disciplina. Só que há também outros instrumentos de planejamento que estudaremos. Um deles é o plano plurianual, que é um planejamento de médio prazo, que envolve 4 anos. Ele começa no segundo ano de mandato do gestor e termina no primeiro ano de mandato do próximo gestor. É desenhado dessa forma para que haja uma certa continuidade nos investimentos públicos. Nós temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei também que deve ser editada anualmente e que dirige e orienta o orçamento. Então, a LDO, mais ou menos, ela separa o que é prioridade do PPA e dá a direção para a lei orçamentária anual. Bom, por enquanto, vamos ficar com essa definição bem simples. E concluir esse pedacinho com um esquema para a gente entender como é que é o processo de atividade financeira do Estado. Então você tem um governo aqui no meio, que ele arrecada recursos dos agentes econômicos, notadamente, principalmente por meio da política tributária, e esse recurso ele aplica em determinadas áreas, né? Educação, saúde, segurança, defesa nacional, energia e assim por diante. Ele faz essa aplicação com base na política orçamentária, estabelecendo as prioridades por meio do orçamento público. Aqui nós estamos continuando a nossa lei, para você compreender. Então, lá no início, aqui nós temos o início dela, a Lei 1894 de 2015, né? Estima e fixa a despesa. E a continuação dessa lei diz assim, ó, que as receitas esperadas do município serão de 101.443.000, as receitas totais, assim distribuídas. Receitas correntes 87 milhões, 88, e receitas de capital 13 milhões. Né? O que é Seguridade Social está aqui, ó. Esse cara aqui. E deve ter transferência também aqui. É isso aí. Depois você tem as despesas. O total de despesas fixadas tem que ser igual, em tese, deveria ser sempre igual ao total das receitas estimadas. Então nós temos 101 milhões de receita, 443, 101, 443, 200 de despesas. Assim distribuídas conforme a função de governo. Legislativa, administração, segurança pública. Veja, segurança pública, o município não tem muito essa função, o valor é baixo. Mas veja, saúde, o município tem a função da atenção básica, o valor é alto, ó, 14 milhões. Educação, o município tem obrigações da educação, vejam como é alto, 51 milhões é bastante alto. O município tem que prover a educação infantil fundamental dos seus munícipes, né?
dos alunos. E assim a gente tem uma série de outras funções públicas. Essa classificação funcional é uma forma de classificar a despesa pública. A outra forma é a classificação por categoria econômica, por natureza de despesa, também 101 milhões. Ó. Agora aqui nós estamos dividindo 82 de despesa corrente e 18, quase 19, despesas de capital. Nesse despesa de capital a gente tem amortização de dívidas, o valor baixo, e um valor alto de investimento. Máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, talvez, você teria que olhar ali dentro o que está sendo previsto. Você tem anexos à lei orçamentária que muitas vezes tem esse nível de detalhe. E aqui nas despesas correntes, a maior parte está em pessoal e encargos. Ó. Tem um pouquinho de juros, os municípios normalmente têm pouca quantidade de juros, e outras despesas correntes. O que tem aqui? Material de consumo, diárias, material para distribuição gratuita, serviço de terceiros em geral, pessoa física, pessoa jurídica, serviço de consultoria, está tudo ali daqueles 31 milhões. Né? A maior parte das despesas públicas são pessoal e encargos, até porque serviço, em geral, o maior item de custo e despesa de um serviço é pessoal, né? Pessoal. E aqui está o finalzinho dessa lei para você olhar, né? Então, já tem uma autorização, fica o Poder Executivo autorizado, né? Abrir créditos suplementares durante 16 até 25% sobre o total da despesa. Remanejar ou transferir o orçamento de uma categoria de programação para outra, de uma função para outra, para prover recurso suplementar, verba orçamentária, nos termos do 167 da Constituição. Considerar automaticamente suplementares dotações referentes a receitas vinculadas ao valor de excesso de arrecadação. Se o município tiver excesso de arrecadação, então é possível abrir créditos adicionais. Também estudaríamos isso mais à frente, tá? Temos que ter mais uma videoaula sobre esse módulo introdutório, então já continuamos.